Olá, acadêmicos! Nessa unidade, nós vamos estudar os elementos básicos da linguagem visual. Então, é muito importante compreender quais são esses elementos. Então, os básicos, nós temos essa divisão, que é o ponto, a linha, a forma, a textura, a dimensão, o plano, a escala, a direção, o movimento, o tom, a cor, equilíbrio, tensão, ângulo de visão e atração e agrupamento. Então, esses elementos básicos, eles constituem representatividades na linguagem visual. Então, a gente consegue compreender as formas, compreender as obras através do entendimento de cada um desses elementos que são básicos. Tá? Porém, considero importante que a gente compreenda algumas definições próprias da nossa composição, do nome da nossa disciplina, né? E também dos tópicos aqui de estudo. Então, linguagem. A linguagem, de acordo com o dicionário, ela é definida como o conjunto das palavras e dos métodos de combiná-los usando e compreendido por uma comunidade. É a capacidade de expressão, é o meio sistemático de expressão de ideias, os sentimentos, são sinais, são gestos, né? É qualquer sistema de símbolos, sinais, códigos, é o linguajar. Então, olha só a dimensão, né, que essa palavra nos traz, a dimensão que linguagem é definida. E aí é muito importante compreender também quais são as concepções existentes ali em torno da linguagem. Então, nós temos a linguagem como maneira que o homem tem de se expressar através do quê? De signos. Né? E depois nós vamos entender o que é esse signo na linguagem. Né? E a língua como sendo uma das formas, talvez a principal para alguns grupos, de o homem manifestar esse conjunto de linguagem, um conjunto de convenções adotadas pelo corpo social, pelo modo... pela forma, né, de permitir o exercício dessa faculdade, ou seja, do nosso idioma, esse exercício de comunicar. E também importante entender o que é signo. Então, o signo é, sob certo aspecto ou modo, algo que representa ali, representa algo para alguém. Né? Para que algo possa ser signo, este deve representar. Então, algo muito importante, o signo, ele representa, ele diz outra coisa, né? Ele não é ele por ele mesmo, mas ele diz, ele comunica, tá? Nesse sentido, nós temos que a linguagem é simplesmente, de acordo com Dondes, né, um recurso de comunicação que é próprio do homem, que evoluiu desde a sua forma mais pura e primitiva até hoje com a nossa capacidade de ler e escrever. E nesse sentido, elementos visuais é o que? Sempre que alguma coisa é projetada, esboçada, desenhada, construída, esculpida ou gesticulada, a substância visual da obra é composta a partir de uma lista básica de elementos, né? Então, esses elementos, grande parte deles nós sabemos sobre a percepção humana, sobre o significado visual, ele provém de muito estudo, de pesquisa, principalmente da psicologia, né, da teoria de Gestalt, tá? Então, a partir disso, nós vamos ter na segunda unidade, uma unidade só dedicada à psicologia ou à teoria de Gestalt, tá? Entramos então, primeiro ponto, o primeiro item, ponto. O que é o ponto? É a unidade de comunicação visual, que é a mais simples, que é a irredutível, né? Por mais que ela seja mínima, ela atrai o nosso olhar, né? Então, o ponto, ele tem esse grande poder de atração, por menor que ele seja, né? Que seja ao acaso, ou seja posto pelo homem, ele atrai o nosso olhar. E nós conseguimos observar movimento nesse ponto, né? Olha só, se nós observarmos essa primeira imagem, nós temos uma sequência de pontos que vão direcionar o nosso olhar e criam esse movimento, né? Da mesma forma que se esses pontos forem colocados numa quantidade maior, não isolada ou numa sequência, mas eles forem ali justapostos, eles criam essa ilusão do nosso olhar, eles criam a ilusão de tom e também até de cor. E aí nós temos grandes artistas que utilizaram, através do movimento impressionista, os pontos das suas obras, assim como a gente pode observar nesta obra. Nesta obra a gente observa que temos somente pontos na sua constituição, na sua criação, e esse artista ele conseguiu criar
toda uma cena, uma narrativa, utilizando somente os pontos, né? Pontos de diversas cores que, distanciados do nosso olhar, eles criam essa ilusão. De perto a gente consegue perceber esses pequenininhos pontos justapostos. Na sequência, nós temos a linha. O que é a linha? Né? A linha, ela é um ponto em movimento. Se a gente for pedir a definição de linha, é um ponto em movimento. E a gente consegue perceber nessas 3 ilustrações aqui, todo esse movimento, né? Essa composição da forma, essa segunda imagem, ela é uma leitura da terceira imagem, né? Na constituição dessa linha visual que uma imagem ou uma paisagem pode transmitir. Tá? E aí eu trouxe como referência aqui para vocês, que também vai ser referência da nossa atividade, a primeira atividade, a D1, a obra de Pablo Picasso, Retrato de François. Né? Esse retrato, ele traz aqui uma composição utilizando somente linhas. Né? Para ela, que foi a sua grande amante e amor, ele dedicou muitas obras também a ela, tá? E aí a nossa atividade vai ser sobre essa obra aí do Pablo Picasso, mas é isso, eu vou explicar para vocês mais para frente. A forma é um outro elemento. Então a linha, ela descreve a forma. Olha que poético isso. A linha descreve a forma, né? E aí, se a gente considerar aqui 3 formas básicas, né? Nós temos o quadrado, o círculo e o triângulo, e nós percebemos que essas 3 formas são representadas através da utilização da linha, tá? E uma consideração importante é que todas as formas básicas, elas são planas e simples, por isso trouxe só essas 3 para vocês. Conseguimos também perceber em obras de arte a utilização, né, de formas para compor. Aqui nós temos uma narrativa, Mulher em Círculos é o título dado à obra, onde o artista consegue criar toda essa composição usando tonalidades, né, de cores diferentes, mas a gente consegue perceber todo esse movimento criado na obra através do círculo. As formas geométricas, né? Então nós temos a divisão aí de formas em formas geométricas e formas orgânicas, né? As formas geométricas, elas estão ali dentro de um padrão geométrico, né? Ela tem um conceito ali, uma ligação com a matemática, tá? Elas são figuras que são ordenadas perfeitamente, e não é tão parecido, ou não é tão reconhecido na natureza no seu estado mais puro. Diferente da forma orgânica, que a gente já reconhece as suas formas ali na natureza, tá? Então, a orgânica, ela tem essa inspiração na natureza. E nós percebemos uma grande quantidade hoje de arquitetos criando as suas obras inspirados em formas orgânicas. Vale realizar essa pesquisa para ver como que isso está acontecendo na arquitetura. A textura. Então, o que é a textura? A textura é um elemento visual que com frequência ela serve em substituição ali para qualidades de outro sentido, por exemplo, o tato. Por quê? Porque nós temos também a textura visual, tá? Então, na textura visual a gente não tem a sensibilidade através do tato, mas a gente consegue perceber essa obra, essa textura visualmente, né? Então ela cria sensação. Se nós observarmos, por exemplo, essas 4 imagens, elas são texturas criadas graficamente. Então, se a gente passar a mão ali em cima, a gente não vai sentir aspereza, né? Nós vamos perceber somente através da visão. E aí nessas obras a gente consegue perceber a diferença de uma textura tátil para uma textura visual. Na primeira obra do Rembrandt, um elefante, nós temos somente textura visual, ou seja, o lápis, né, ele desenhou toda a textura do corpo deste elefante, mas é um desenho, então a gente não tem a sensibilidade tátil. A mesma coisa essa atividade de frotagem, onde a gente posiciona, né, uma folha em cima de uma superfície áspera e aí com giz a gente extrai essa textura, mas ela acaba sendo aqui nessa representação da frotagem uma textura visual. Ela somente extrai da textura tátil os seus desenhos, tá? E aqui na escultura aí do Michelangelo, né, nós já temos a textura tátil, então a gente vai conseguir sentir o tecido, conseguir sentir o material ali, o mármore, né, que foi utilizado e todo o contorno de pele, enfim, aqui a gente consegue sentir através do tato.
A dimensão e o plano. A representação de dimensão em formatos visuais bidimensionais vai depender o quê? Da ilusão, né? Então ele vai trabalhar com o conjunto, com a linha, com a forma e com a projeção ali, num efeito tridimensional para confundir o nosso olhar, né? E aí, para que a gente tenha essa dimensão, o plano de uma forma visual, confundindo o nosso olhar, nós vamos precisar de 3 dimensões, que é a altura, o comprimento e a profundidade. São as 3 dimensões básicas ali para a gente perceber visualmente essa dimensão. A escala. Então, todos os elementos visuais são capazes de se modificar, de se difundir uns aos outros, e esse processo constitui em si um elemento daquilo que chamamos de escala. Então, a gente consegue perceber aqui essa relação de proporção de tamanho, né? Vamos imaginar que cada retângulo desse aqui é uma folha de papel e que cada quadradinho preto é um elemento que vai ganhando, né, tamanho ali. Então a gente consegue perceber a proporção, essa dimensão de escala ali à medida que ele vai sendo representado como se estivesse num zoom, tá? Numa aproximação. E aqui uma parte prática, né, saindo do desenho, mas indo para a arte em si. Então nós temos aqui uma escultura feita numa dimensão bem maior, né? Então nós temos uma ampliação aqui dessa dimensão do tamanho do homem, e esse artista ele faz trabalhos belíssimos em relação a essa proporção de escala. Direção, outro elemento muito importante. Quando observamos qualquer imagem, procuramos sempre organizá-la visualmente quanto à sua forma, dimensão, tamanho, outros elementos. Podemos fazer relação das direções principais, por exemplo, nessas 3 formas. Então, olhando visualmente, a gente consegue perceber uma relação aqui de horizontal e vertical. A gente consegue dividir visualmente esse quadrado em 4 partes. Da mesma coisa, a gente consegue ter uma dimensão aqui de direção no triângulo, né, onde essa inclinação das suas laterais aqui direciona o nosso olhar. Então faz com que o nosso olhar, sem que a gente perceba, faça esse movimento direcional ali. E a mesma coisa o círculo que rotaciona os nossos olhos, né? Então a direção, lógico, se a gente extrair todas essas linhas pretas aqui, isso acaba ocorrendo na mente da gente de uma forma muito automática, tá? Por isso que muitas propagandas, muitas logomarcas utilizam de todos esses conceitos para criar efeitos no observador. O movimento, então nós conseguimos também trazer esse movimento do olhar, né, ao percorrer toda essa imagem que eu selecionei aqui para vocês, a gente consegue perceber que os nossos olhos eles se movimentam de acordo com essas imagens, da forma como elas estão posicionadas, e isso cria toda essa ilusão diante dos nossos olhos, né, esse pássaro como se estivesse em movimento, se distanciando ou se aproximando, o movimento aqui de linha, tá? Então esse movimento ele acontece de forma muito natural aos nossos olhos. O tom também é um outro elemento muito importante. O tom é o que? Uma qualidade relativa da luz que vai existir ou no ambiente ou numa imagem. E aí a gente consegue perceber nessa imagem, por exemplo, essa relação de claridade ou de obscuridade. Então a gente percebe alguns pontos escuros, mas nós percebemos também o posicionamento de luzes nos personagens e nos elementos aqui retratados. Então isso também é um elemento muito importante. Cor também muito importante. É o elemento básico da linguagem visual que merece um estudo maior, porque a cor, se a gente for aprofundar, nós podemos passar somente uma disciplina estudando cor, né? Nós temos muitas particularidades pertinentes ali ao estudo da cor, e é interessante que vocês busquem esse aprofundamento de conhecer o círculo cromático, conhecer matiz, saturação, luminosidade, o que é cada elemento que a cor nos apresenta, né? O que são os contrastes, né? Se a gente pega essas imagens, por exemplo, onde a gente observa ali na primeira imagem, uma imagem policromia, ou seja, várias cores, imagem monocromia, a imagem em escala de cinza. Então, quais são os efeitos que essas imagens causam no observador? Da mesma forma, toda essa classificação de cores, cores análogas, cores complementares, frias, quentes,
primárias, secundárias, terciárias, cores neutras, né, o contraste de cores, a monocromia, policromia. Então, são assuntos, são temas que é muito importante que vocês, acadêmicos de licenciatura em artes visuais, aprofundem o conhecimento para entender cada um desses conceitos aqui citados. Tá? Então aqui eu trago para vocês também mais um pouquinho ainda desse disco de cores, né, onde nós temos lá as cores quentes e frias, toda essa divisão, e também as cores neutras, né, que vai da paleta do branco ao preto, passando por tonalidades de cinza. Equilíbrio, nosso 11º elemento aqui, ele é verificado quando nós traçamos um eixo vertical sobre uma linha horizontal, ou seja, nós construímos aqui retas perpendiculares, né? Então, esse equilíbrio a gente consegue mensurar quando a gente faz essa divisão, que não necessariamente a gente precisa pegar a imagem, uma obra e fazer isso, mas visualmente é natural que a gente já faça isso, tá? E é importante também considerar que o equilíbrio não é simetria, mas está apenas a forma mais simples, tá? Então, quando a gente fala em equilíbrio, não quer dizer que é simetria, que a gente tem que pegar e dividir ao meio e as duas partes representarem as mesmas coisas, né? Serem espelhadas. Não, o equilíbrio, ele está em um conceito mais amplo que a simetria. Atenção, né? Então a atenção ela é considerada em algumas obras, né? Então nós temos vários pontos de tensão. É importante que vocês possam aprofundar esse estudo e entender o que é o ponto de tensão numa obra plástica, numa obra até mesmo numa dança, numa representação visual, né? O que é essa tensão, esse dinamismo que a tensão proporciona ao movimento das obras. Ângulo de visão, quase encerrando os nossos elementos. Quando o ser humano, de modo geral, efetua o ato de observar, ele tende a ter um direcionamento do olhar, isso é muito natural. E esse ângulo de visão ele é muito utilizado por campanhas publicitárias, propagandas, toda essa parte de design também utiliza bastante. A rede de televisão também utiliza esses ângulos de visão para atrair o olhar do espectador para aquela marca que eles estão fazendo propaganda, para aquele elemento que eles querem chamar a atenção. Tá? Então também é um conceito muito importante para a gente estudar e para que vocês se aprofundem, para compreender e conseguir fazer análise de obras de arte também, que vai ser o nosso caso, tá? E o último, não menos importante, é a atração e o agrupamento, né? Então, quando a gente fala em atração e agrupamento, nós estamos falando assim de imagens onde nós vamos observar o equilíbrio, a simetria, a estabilidade, a simplicidade das formas, né? Então a atração ela vai funcionar quando numa mesma área estão dispostos dois elementos iguais ou semelhantes e que justamente por essas características eles atraem-se uns aos outros. Então a gente consegue observar aqui nessas 4 imagens esse conceito de atração e de agrupamento, né? Essa sequência visual, essa criação de forma, por exemplo, não desenhada igual nessa última imagem, onde nós temos 3 círculos, onde é como se o triângulo branco, que não tem contorno, ele se encaixasse, mas a gente visualmente consegue enxergar um segundo triângulo, né? Maior, né? Porque depois nós podemos enxergar ainda triângulos menores, mas um segundo triângulo maior. Tá? Então, esses conceitos que eu trabalhei com vocês, eles estão no livro Sintaxe da Linguagem Visual. Procurem ler essa referência, ela é muito importante para essa unidade, procurem aprofundar e compreender, né, como cada elemento desse se comporta numa obra de arte, como cada elemento cria uma sensação em nós observadores.